Nós vamos fazer uma leitura bíblica para a nossa meditação. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versos de 1 a 5. Eu farei essa leitura, os irmãos queiram acompanhar em suas Bíblias. Mateus capítulo 7, versos de 1 a 5. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Nós estamos estudando sobre esse tema tão oportuno, atos de amor. 1 Coríntios 16, 14 diz que todos os nossos atos sejam feitos com amor. E hoje nós vamos estudar este tema, julgamentos precipitados. Sabemos que as dificuldades e problemas de relacionamento existem porque nós vivemos num mundo imperfeito. E o mundo é imperfeito porque nós somos imperfeitos. Nós, por isso, temos dificuldades de convivência. E eu queria desde já dizer o seguinte, que o que possibilita a convivência é o amor. Não é a boa conduta do meu próximo, mas meu amor ao próximo. Às vezes eu vou me relacionar com fulano porque olha como ele é agradável, olha como ele é bonito, olha como ele nunca erra. Essa pessoa pode ser que ela seja a que vai nos decepcionar e que nós teremos um grande problema com esta pessoa. Então, nós vivemos num mundo imperfeito, não esquecemos também que nós somos imperfeitos e teremos sim problemas de relacionamento. Como vencer isso? O que possibilita a convivência é o amor. Na prática, como devemos nos comportar para com alguém que agiu mal? Nós estamos vivendo num mundo de muitos julgamentos. E desde já, quando nós estamos longe de alguém, nós deveríamos ficar calados, porque nós não temos elementos para julgar. Estamos convivendo com muitos julgamentos de internet e parece uma competição, né? Parece um caso ou um problema com uma pessoa e logo tem uma opinião A e tem uma opinião B, contrária, totalmente contrária. E as duas posições têm argumentos fortíssimos. E aí você vai lá e faz uma opção. Eu acho que esse está certo. Na verdade, você tem, na cabecinha sua, você tem certeza. Mas certeza baseada no quê? Baseada na própria internet? Se você se basear na internet para ter certeza de alguma coisa, você está com um sério problema. Nós percebemos, infelizmente, que hoje não se pode confiar nem em noticiários, né? Um repórter que está ali para dar uma notícia verdadeira, com base, podemos confiar mais. Não podemos confiar em muitas pessoas que se colocam ali como grandes estudiosos, mas na verdade estão replicando ideias dos outros. Mas não é o nosso tema. Como devemos nos comportar e agir com pessoas
no nosso convívio que agiram mal. E é o texto que nós lemos, nós vamos perceber que Jesus vai dizer duas coisas negativamente que nós não devemos fazer e uma que nós devemos fazer. E aqui começa bem claro: não julgueis para que não sejais julgados. O cristão não deve ser juiz. Já quero deixar claro que não ser juiz, não julgar, não significa uma proibição geral de se dar uma opinião. Não julgar não pode ser entendido como uma ordem de suspendermos a nossa faculdade mental, a nossa crítica, ou fechar os olhos diante de falhas fingindo não percebê-las. Nós temos capacidade, sim, de valores, somos criados à imagem de Deus, e é bom que a gente tenha isso. É bom que a gente, diante da palavra de Deus, saiba identificar o que é certo, o que é errado, isso independente de mim ou de uma outra pessoa que nós estamos convivendo. Eu preciso ter essa capacidade de identificar. O que então Jesus está dizendo como não julgar? O que é proibido aqui é a censura, a condenação do próximo, o juízo crítico daquele descobridor de erros num processo negativo. Eu vou usar o exemplo da internet novamente, que é um exemplo bem clássico, né? Você quer argumentar contra alguém, você vai lá descobrir um monte de falhas, de erros, de situações. Aquele que está defendendo, ele vai falar só do outro lado, né? Defendendo, descobrindo características positivas dessa pessoa. O que o texto quer dizer aqui é que nós não devemos ser esse julgador de ficar imaginando e buscando as melhores intenções nas pessoas. O problema aqui é esse julgamento negativo. Olha o versículo aqui, João 7:24. Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Nós somos capazes de julgar as coisas? Às vezes o nosso julgamento é como essa imagem, acredito que muitos já viram essa imagem. A girafa está fazendo desenho do quê? De uma mulher. E qual é a visão dela? Da tampa do chapéu, na parte de cima. Ela desenhou errado? Ela desenhou aquilo que ela viu. Como nós somos limitados quando nós olhamos uma pessoa e fazemos um desenho dessa pessoa baseado em algo que nós estamos vendo, algo pequeno, uma parte de um problema, uma parte de uma pessoa, uma parte de uma situação. Então, o problema nosso aqui, e que Jesus diz, ele diz que nós não devemos ser censuradores, assumir o papel de censurar as pessoas, de ser juiz das pessoas. Olha essa passagem de Paulo. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. Esse texto, no verso 1, ele diz: acolhei o que é fraco. Se você é tão forte, você não deve abater o que é fraco, você não deve julgar, condenar, mas você precisa acolher, ajudar. E aí ele diz: quem és tu para julgar servo alheio? Aquele irmãozinho seu, ele é servo de quem? Ele é servo de Deus. Ele não é servo seu, ele não é servo meu, para que a gente entenda que a gente tenha aquela capacidade ou aquele, digamos assim, aquela força, aquela posição, daqui a pouco eu acho a palavra aqui, aquela autoridade para falar dele, para julgá-lo. Se ele fosse o nosso servo, o nosso empregado, uma pessoa que dependesse de nós, talvez, de alguma forma, a gente teria um certo poder sobre as pessoas. Mas por que a gente acha que a gente tem poder sobre a vida do irmãozinho? Acabou de ver agora. E já está ali julgando. E eu acho bonito esse texto, porque ele fala: o Senhor vai julgar, e aí você fica torcendo, o Senhor que destrói essa pessoa, né? Não, aqui, olha o que o texto diz. Se estará em pé ou se vai cair, depende de quem? De mim? Do que eu falo? Não, do seu Senhor.
e o Senhor é poderoso para o suster. Às vezes nós fazemos julgamentos de certas pessoas e acreditamos que essa pessoa não tem solução para ela. Ela tem que ser tirada do nosso meio. Ela nunca vai consertar. Para o Senhor, ela vai cair ou ela vai levantar? E glória a Deus, porque o Senhor tem poder. Ele é poderoso para levantar, para sustentar. Então nós precisamos pensar o bem, amar, acolher e não julgar as pessoas. Paulo estava rodeado de difamadores. E olha o que ele disse. Ele está falando aos seus difamadores: nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor. Antes do tempo, antes do momento do juízo final, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. Então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Esse texto, também partindo do verso 1, Paulo está falando que ele gostaria de ser considerado um simples servo de Deus. Ele está falando para os seus acusadores: eu não quero que vocês me elogiem, eu não quero que vocês falem que eu sou o grande apóstolo, melhor do que outros, mas não me julguem também, colocando-me como um farsante, como alguém que se colocou como apóstolo quando não é apóstolo. Não me julgue. E ele diz uma coisa interessante aqui. Ele diz: tampouco a mim, muito pouco, me dá de ser julgado por vós, nem tampouco julgo a mim mesmo. Ele diz assim: minha consciência está limpa, argui minha consciência, mas isso não prova que eu estou certo. É curioso isso. Quem me julga é o Senhor. Eu preciso fazer um autoexame, mas na verdade, eu não sei exatamente se eu estou correto, mas eu preciso buscar de Deus isso. Agora, se eu não sei nem se eu estou certo ou errado, por que eu acho que eu tenho a capacidade de saber que o outro está errado, que o outro deve ser condenado, que o outro não merece o perdão, etc, etc. No momento certo, Deus trará as coisas ocultas das trevas, manifestará os desígnios do coração e cada um receberá o louvor da parte de Deus. Dá a ideia aqui que Paulo está dizendo que a gente tem que ter cuidado até com os julgamentos elogiosos. Da mesma forma que nós não temos esse poder para julgar e para dizer: não, esse aqui não vale nada, esse aqui não serve para nada. Não devemos fazer isso com o nosso irmão. Devemos ter cuidado também com os nossos elogios, quando nós colocamos muito acima, consideramos muito grande uma pessoa que, como diz o texto, que no momento certo, a plena luz virá e manifestará os desígnios do coração de cada um. Coração de cada um. O ponto aqui, então, irmãos, que Paulo está levantando é que o homem não é Deus. É somente Deus que vai julgar os seus servos, é somente Deus que sabe o coração de cada um de nós, nem mesmo. E nós devemos tomar muito cuidado, porque emitir certos juízos é brincar de Deus, é tomar a prerrogativa de Deus. O texto disse: não julgueis para que não sejais julgados. Isso é fato, né? Você começa a se levantar para julgar alguém, para criticar alguém. De repente, essa pessoa descobre e ela vai atacar quem? Você. Mas não é só isso. O próprio Deus, Ele se levanta contra aquele que é julgador. Aqui nós temos aqui a ideia, não só não devemos julgar, como nos encontramos entre os julgados. E seremos julgados com muito maior severidade, se nos atrevemos a julgar aos outros. Romanos 2
versos de 1 a 4, diz: portanto, és indesculpável ao homem quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas. Nós vamos entrar nesse tópico mais abaixo. E lá no verso 3 ele diz: tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazem as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Eu lembrei daquela passagem, daquele homem que foi perdoado de uma grande dívida, e de repente ele chega lá num lugar onde ele estava, talvez onde ele morava, e ele lembra que uma pessoa humilde devia uma porção muito pequena dele, e ali vem, ele julga aquele homem, condena aquele homem. E o que aconteceu com ele? O Senhor veio e também o colocou sob uma situação de julgamento maior. Então, se nós agimos com misericórdia, a Bíblia diz: bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mas se nós agimos com maldade em relação às pessoas, os olhos do Senhor também estarão sobre nós, para nos julgar. Pensas que te livrarás do juízo de Deus? A ordem de não julgar, como nós dissemos, não é uma exigência para que sejamos cegos, mas para que nós sejamos mais generosos. Uma passagem que gosto também de citar, que o amor cobre multidão de pecados. Esse texto talvez seja mal interpretado, mas o que ele quer dizer? Enquanto que quando a gente tem ódio, nós descobrimos o pecado do nosso irmãozinho. Quando nós estamos com raiva de alguém, nós enxergamos o mal e queremos julgar. Quando nós amamos, nós cobrimos. A intenção de cobrir aqui não é de esconder, de mentir, de ser conivente com o pecado dele, mas é de tentar resolver aquele problema sem grandes alardes, sem colocá-lo aí, à mostra na internet. A gente está vendo muito isso. Eu citei há pouco as fofocas que tem por aí, Se acontece um problema numa igreja, tem lá uma pessoa que vai lá para a internet expor. O que a gente tem a ver com o fulano lá, pastor lá da igreja tal, que adulterou? Eles têm que se tratar lá. Isso não tem que ser espalhado pelo Brasil inteiro. Então, as coisas têm que ser resolvidas. Mais uma vez, não estou falando de impunidade, mas eu estou falando de um tratamento que é feito em amor, que é o desejo de recuperar, não destruir a pessoa. Julgamentos bons buscam recuperar. Aquele mau julgamento quer destruir as pessoas. Jesus não nos diz que deixemos de ser homens, deixando de lado o poder crítico que nos distingue dos animais, mas que renunciemos à ambição presunçosa de sermos Deus, colocando na posição de juízes. Então Jesus disse duas coisas que nós não devemos fazer. A primeira, que o cristão não deve ser juiz. A segunda, o cristão não deve ser hipócrita. Versos 3 e 4. Por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens uma trave no teu? Um gesto de grande hipocrisia é nós queremos consertar um pecado ou um erro do nosso irmão, quando nós estamos vivendo talvez o mesmo erro em uma gravidade muito maior. Ver o cisco no olho de alguém quando você tem um tronco de árvore no seu próprio olho. É hipocrisia. Imagine a cena de alguém quase cego por uma trave no olho, tentando consertar o outro, o próximo. Nós entendemos que nós não podemos ser juízes, porque todos nós somos pecadores. Não estamos na posição de julgar os outros pecadores. Quantas vezes somos iguais a eles? Cegos não tem possibilidade de guiar cego. Já vou chegar no outro ponto, mas por enquanto a gente está levantando essa ideia. Depois a gente vai falar. Primeiro, limpa o seu olho para depois ajudar o irmão. A nossa tendência é exagerar a falha dos outros e diminuir a gravidade da nossa.
Nós falamos há pouco, Romanos capítulo 2, és indesculpável ao homem quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas. E às vezes nós julgamos o outro exatamente de algum determinado problema ou pecado que nós temos. Você só consegue identificar algo que você talvez foi tentado ou talvez você vivenciou. Quantas vezes você fala, fulano é preguiçoso porque atrasou? Por que você está falando isso? Porque se você tivesse atrasado, é porque você dormiu mais. Mas você não sabe. Às vezes aquele irmão teve um problema e atrasou, não foi por causa da preguiça. Então, às vezes nós rebatemos uma debilidade, uma falha nossa na vida do outro. Quando você vê um irmãozinho num lugar lá meio assim, suspeito, você fala, fulano está aqui fazendo coisa errada, né? Porque talvez se você estivesse lá naquele lugar, naquela hora, você estaria fazendo algo errado. Então, isso é um fator do hipócrita. Hipócrita, não tente cuidar da vida dos outros quando você não está cuidando da tua. O texto não diz não cuide da vida de ninguém, mas diz cuide da tua vida, porque assim você poderá, de certa forma, fazer algo pelo seu irmão. E aí já estou pulando aqui o ponto antes da hora, né? Esse ponto é curtinho. Não sejamos hipócritas, achando que podemos consertar a vida de alguém sem antes pensar na nossa própria. E aí é o terceiro ponto. O cristão antes deve ser o irmão. Ou seja, não devemos ser juiz, não devemos ser hipócritas, mas irmãos. A hipocrisia. Olha o verso 5. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. A palavra de Deus é muito sábia, e ela fala que a única capacidade que nós teremos de ajudar alguém, de, entre aspas, julgar alguém, é à medida em que nós estejamos preparados para isso, no sentido de que nós buscamos, para a nossa vida, nós buscamos tirar a trave do nosso olho, ou o cisco do nosso olho, ou aquilo que está errado na nossa vida. Quanto mais preparados, mais santos nós formos, mais nós teremos condição de ajudar alguém. Então eu não estou falando que tem que ser perfeito para tentar ajudar alguém, porque perfeito ninguém é, né? Mas nós precisamos estar mais preparados, mais santos. Como alguém, por exemplo, que não vem na igreja, vai cobrar do outro, né? Você deveria ir na igreja, na escola dominical. Ah, tá, você vai no domingo que vem. Não, eu não vou na escola dominical, mas você deveria ir. Então, de certa forma, eu preciso, se eu quero ajudar alguém ou dar alguma missão para alguém, eu preciso conhecer disso. O texto, como eu estava dizendo há pouco, não diz vai cuidar da tua vida e não cuide da vida dos outros. Não, ele diz vai cuidar da sua vida para que você possa ajudar o seu irmão. Jesus não está condenando a crítica propriamente dita, mas antes a crítica desvinculada de uma concomitante autocrítica. Não a correção propriamente dita, antes corrigir os outros quando nós mesmos ainda não nos corrigimos. Então, nós não devemos ser aquele juiz severo, nós não devemos ser o hipócrita, acusando os outros, mas ser o irmão, cuidando dos outros, a ponto de primeiro acusar-nos, nos corrigirmos, para depois procurarmos ser construtivos na ajuda dos outros. Quem é pai, quem é mãe, acredito que já passou por isso, fala, não, eu preciso dar uma melhorada aqui, porque como que eu vou educar meu filho? Como que eu vou falar para o meu filho, levar o meu filho na igreja? Eu não vou, eu preciso tomar cuidado com as palavras que eu falo em casa, porque eu tenho um filho para educar. Como que eu vou exigir que meu filho não fale um palavrão, se eu vivo falando palavrão o dia inteiro? E assim por diante. E assim, irmãos, não é só com os nossos filhos, assim deve ser a nossa vida em relação ao nosso ministério. Eu sou um cristão
eu devo refletir a glória de Deus. E nós falamos uma quarta-feira aqui sobre isso, né? O que significa refletir a glória de Deus, ou dar glória a Deus? É viver cada vez mais próximo do que é o Senhor, é viver em santidade. Eu só posso refletir algo se eu for uma demonstração daquilo. E nós somos chamados no mundo para sermos esse sal, ser essa luz que brilha no mundo. E nós vamos brilhar a partir do momento que Jesus vai brilhando nas nossas vidas. Tire a trave do teu olho, para que assim você possa tirar o cisco, ou tirar algum irmão que está nas trevas. Nós podemos e devemos seguir e amar as pessoas. O nosso tema, ele diz a respeito de julgamentos precipitados. E esse é o grande problema. Não são julgamentos, são julgamentos precipitados. O que é um julgamento precipitado? É um julgamento de uma pessoa que quase que se declara Deus, né? Eu sei ler as pessoas, eu já olhei, eu já entendi tudo. Não sabe, não sabe. Mas eu tenho assim, tem uma coisa aqui que eu já senti, já passou perto de mim, eu já sei tudo. Não sabe. E se você acha que sabe, você provavelmente está fazendo muitos julgamentos errados, porque nós erramos. Está pintando lá o teto do chapéu. Não é verdade. Julgamentos precipitados é quando nós, no lugar de primeiro lugar, olhar para a nossa vida, examinar a nossa vida, nós estamos sempre emitindo posições para fora, lendo a Bíblia para o outro, sabendo tudo que o outro deveria estar fazendo. Por que o pastor não faz isso? Por que aquele presbítero não fez assim? Por que aquela irmã da SAF lá não faz daquele jeito? Você sabe o papel de todo mundo? Em primeiro lugar, eu preciso saber o meu papel. Por que eu não fiz isso? O que falta, Senhor, eu fazer? Como Paulo disse, olha, a minha consciência está dizendo que está tudo bem. Eu estou tranquilo assim. Tem gente falando que não está bom não, Senhor, mas o que o Senhor acha? Converse com o Senhor. O que o Senhor quer de nós? Então, julgamentos precipitados é quando nós olhamos para fora e não para nós mesmos. Vocês devem ter visto na Olimpíada, quando um brasileiro erra, só deu uma pisadinha assim para fora. Aí quando é o de algum outro país, principalmente que está concorrendo com o brasileiro, quase pisou para fora inteiro, quase caiu. São julgamentos diferentes para a mesma coisa. E muitas vezes nós somos assim. Não, isso não tem problema não. Quando é com a gente, quando é com alguém da nossa família, quando é com alguém que nós gostamos, que nós consideramos no nosso time. Agora, quando é outro, qualquer coisa é motivo de nós falarmos, nossa, essa pessoa, olha lá o que está fazendo. Será que não se enxerga? Será que não isso? Será que não aquilo? Corrige-o, disse Crisóstomo, referindo-se a alguém que tinha pecado, mas não como um inimigo, nem como um adversário que exige o cumprimento da pena, mas como um médico que fornece o remédio. Corrige. Sim. Mas se alguém pecou contra você, ou se alguém está fazendo alguma coisa errada, não tenha essa pessoa como um inimigo, como adversário, mas tenha essa pessoa como aquele que nós falamos há pouco, que Paulo diz, acolhei o que é fraco. Se é fraco, podemos ajudar com remédio. Pastores, não tem conserto não. Entrega para o Senhor, ele é servo do Senhor. Se tem conserto ou não, é com Deus. O meu dever é tratar bem, é cuidar, é amar. Corrija como irmão amoroso e ansioso em salvar e restaurar. A Bíblia fala que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Talvez seja uma boa forma. Quando você ouve alguém falando alguma coisa contra você,
Dificilmente você vai falar, tranquilo, pode falar. A gente sente. Por isso eu prefiro nem ficar sabendo. Se tem alguém falando alguma coisa, melhor eu não saber. Se for alguma coisa que eu preciso realmente mudar, né, que eu fique sabendo, mas algumas coisas é melhor não saber. Mas quando a gente fala do outro, a gente não está lembrando que aquele outro está sentindo, ele pode estar sendo magoado por aquilo que nós estamos falando dele? Então, ame o teu próximo como a ti mesmo, é da mesma forma que você não gostaria que alguém falasse de você, não fale do próximo, independente da situação. Falar por falar, sem resolver, sem ajudar, a Bíblia fala que a gente deve ir até ele só. Vai até o irmão que pecou contra ti, vai até ele só, conversa, tenta resolver. Na maioria das vezes, você vai resolver. Porque é um problema de perspectiva. Um está olhando o chapéu e o outro está olhando o pé. E aí a pessoa vai falar, não era assim, é porque é dessa forma. Vocês vão resolver o problema. Na maioria das vezes vocês vão resolver o problema. É que é mais fácil falar, né? Que absurdo, fulano lá, olha, pintou um pé, mas é uma cabeça. Mateus 7,12 diz, tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, fazei vós também a eles. Que Deus assim nos abençoe, irmãos. Na próxima semana nós vamos terminar nosso estudo, a nossa série. Essa série, como eu disse, a gente poderia ficar falando aí até o final do ano, porque a Bíblia fala muito sobre esse tema, temos muitos versículos. Mas a gente volta em uma outra ocasião. Que possamos colocar nosso coração, nossa vida diante de Deus e perceber que a gente tem muita coisa boa para fazer, melhor, né, do que falar dos outros, né? Muita coisa boa para aprender, muita gente para ajudar no lugar de criticar, e nós podemos ajudar, salvar uma pessoa com uma boa palavra, mas nós também podemos desanimar, afastar uma pessoa da comunhão por causa de uma palavra maldita. Mesmo que essa pessoa seja culpada de se afastar, mas que não venha da nossa palavra, que não venha de algo que nós falamos. Vamos colocar em pé, vamos orar. Pai querido, nós somos gratos a Ti pela Tua palavra, ó Deus. Todos nós carecemos, ó Deus, de ouvi-la. Ó Pai amado, que o Senhor Deus nos ajude para que possamos lembrar que as dificuldades de relacionamento, ó Pai, não são por causa dos problemas dos outros, porque os outros são maus, ó Pai, mas é porque todos nós somos pecadores e que a única forma de convivermos uns com os outros é pelo amor, ó Deus. Nós nunca concordaremos em tudo, nós nunca seremos perfeitos uns para com os outros, mas nós podemos sim viver como servos unidos pelo amor de Jesus. E assim, ó Pai, que o Senhor Deus nos lembre que nós estamos aqui para juntos sermos servos do Senhor, andarmos com o Senhor. Perdoe os nossos pecados e nos ajude, ó Pai, para que se há um problema que nós temos com qualquer irmão, nós possamos orar por esse irmão, nós possamos resolver este problema e nós possamos ajudar esse nosso irmão. Que o Senhor nos dê sabedoria para podermos ajudar. Que também nós sejamos abertos para ser ajudados, para ouvir a opinião dos outros, para assim, ó Deus, também seguirmos em frente, melhores como servos em amor. É isso que nós te pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém.